Muita gente já descobriu. Os smartphones podem ser grandes aliados da sua saúde, graças aos inúmeros aplicativos que se dedicam a dar dicas e até a medir índices do organismo. No programa de hoje, preparamos um apanhado com vários deles e também fomos ouvir a opinião de um especialista que estuda e, ao mesmo tempo, se diverte pesquisando esses apps. E hoje tem estreia de uma série especial no Olhar Digital Plus. No primeiro capítulo da Educação Digital, vamos responder a uma pergunta: pessoas multitarefa, elas existem mesmo? E tem mais destaques no programa de hoje. Pagamentos e recebimentos usando smartphones. Eles já são mais comuns do que você imagina e estão alterando a rotina de muitos profissionais. Prepare o ouvido. Fizemos um raio-x das tecnologias e da qualidade dos melhores fones de ouvido à venda por aqui. Ouça com atenção. O Olhar Digital Plus está começando. Olá, bem-vindos ao Olhar Digital Plus. Não é mais coisa para o futuro. Usar o smartphone para pagar e talvez principalmente para receber já é parte da rotina de muita gente e vem alterando a vida de diferentes profissionais. A gente já comentou e até já mostrou por aqui. Os smartphones se aproximam cada vez mais de se transformarem na tão prometida carteira digital. E alguns aplicativos já transformaram celulares e até tablets em máquinas virtuais de cartão de crédito. A solução foi desenvolvida principalmente para profissionais autônomos e liberais, mas agora nada impede que qualquer pessoa aceite o cartão de crédito como meio de pagamento. O interessante é que já tem muita gente adepta da novidade. O aplicativo é ideal para quem está começando um negócio e não quer perder vendas. Diferente das tradicionais máquinas de cartão, a burocracia é praticamente inexistente e ainda é mais barata. Taxa de mensalidade, atrasos na questão do reembolso do valor passado. Eu falei, deixa eu procurar alguma coisa mais prática e que não tenha tanto custo para mim. Você tem que ter um capital de giro de no mínimo R$ 1.500. A porcentagem de desconto é alta, fora o aluguel da máquina. Cansados de perder vendas e corridas, o Carlos Eduardo, a Ariane, o Lucas e a Paula já oferecem a facilidade do cartão de crédito para os seus clientes há algum tempo. Hoje em dia ninguém mais utiliza dinheiro, ninguém tem mais. Ultimamente nem talão de cheque as pessoas têm. Então eu perdia muita venda, porque às vezes eu tinha que voltar, às vezes era muito longe a casa da pessoa. Depois de tomar muito calote, experimente perguntar se a oficina do Lucas ainda trabalha com cheque. Você é louco? Nunca mais. O uso desse tipo de aplicativo é extremamente simples. No tablet ou smartphone, seja ele Android ou iPhone, o aplicativo reconhece o sinal do leitor de tarjeta magnética. A aplicação capturada é transformada em dados criptografados pelo aplicativo, então transmitido online para os servidores que administram o cartão do cliente. Claro, para funcionar é preciso estar conectado. Outra opção é digitar o número, data da validade e código de segurança do cartão diretamente na tela do app. Simples assim. Ela é muito mais barata, né? A do celular. E tem muita mais facilidade. Eu posso passar em qualquer lugar o cartão. A segurança da transação é garantida através da criptografia das informações. Todo o procedimento é controlado pelo próprio usuário. Interessante também é que existe ainda a possibilidade de parcelar a compra. Tudo depende do contrato que o usuário do aplicativo faz com a empresa, que deposita todas as vendas na conta corrente cadastrada, descontando apenas a taxa do cartão, que fica em torno de 4%.
Alguns planos são totalmente gratuitos, outros cobram uma mensalidade normalmente abaixo dos R$10. Posso parcelar em 10 vezes, recebo no máximo em 10, 15 dias. Está na minha conta. Uma opinião é unânime. O sistema ainda tem um defeito. Não aceita cartões de débito, só crédito. Agora é questão de tempo para, assim como em outros países do mundo, os nossos telefones finalmente se transformarem na nossa carteira digital, substituindo não só cartões, como também o papel moeda e tudo mais. E você, o que acha dessa história, hein? Divida sua opinião nos comentários do olhardigital.com.br e aproveite para conhecer o nosso fórum. Faça parte! No próximo bloco, espaço reservado para o som de boa qualidade, tocado diretamente no seu ouvido. Experimentamos diferentes tecnologias dos melhores fones de ouvido. Saiba em que prestar atenção antes de comprar. E tem também os aplicativos para a sua saúde. Saiba como usar. O Olhar Digital Plus volta já. Estamos de volta com o Olhar Digital Plus. Você já sabe, eles não são todos iguais. Aliás, são movidos por tecnologias às vezes bem diferentes. Fizemos um apanhado com alguns dos melhores fones de ouvido do mercado. Veja em que você deve prestar atenção antes de escolher um. Nas lojas, eles são cada vez mais numerosos. As opções são muitas e também as diferenças. Não só de preços, mas principalmente de qualidade. Com tantos modelos e especificações, muita gente ainda fica perdida na hora de escolher um bom fone de ouvido, ou às vezes se deixa levar apenas pela aparência. A partir de hoje, essa história vai mudar. Antes de entender as especificações, é legal ter em mente o estilo de fone que mais lhe agrada. Grandes, pequenos, são basicamente 4 tipos. O in-ear, aquele que fica dentro do ouvido, tem modelos com qualidade interessante, mas para muitos é um pouco incômodo quando usado por longos períodos. O earbud, ainda pequeno, fica apenas encaixado no ouvido e hoje são os mais comuns por aí. O problema é que eles não vedam muito bem os ruídos externos. O mesmo acontece com alguns modelos supra-auriculares, que ficam sobre a orelha. Mas é nos headphones, nos grandões mesmo, que normalmente está a melhor qualidade dos fones de ouvido. E também algum estilo. Este formato saiu dos estúdios e vem se tornando cada vez mais popular nas ruas. Se possível, e se a compra não for feita pela internet, é muito importante experimentar o modelo que deseja, não só para testar a qualidade, como também o conforto. Afinal, de que adianta ter um fone ótimo, super potente e com graves impressionantes se ele incomodar? Ou, por outro lado, um fone lindo e estiloso com baixa qualidade também não vai agradar muito. Entender o que significa aquela sopa de letrinhas e números nas embalagens é indispensável para descobrir um pouco mais sobre determinado fone de ouvido. Na hora de escolher um fone, é preciso observar e comprar algumas características básicas como potência, sensibilidade, impedância e frequência. Para quem curte som com o volume mais alto possível, quanto maior a potência, melhor. Caso contrário, se a potência do fone for muito baixa, você vai aumentar o volume e notar que o fone começa a falhar ou chiar. Isso acontece porque a capacidade máxima de volume do aparelho pede mais energia do que a potência máxima suportada pelo fone. Nos fones de ouvido, a potência é medida em miliwatts. Fones bons começam com potência de 50 miliwatts. Os mais fortes ultrapassam os 150 miliwatts. Grosso modo, a sensibilidade mede o volume máximo que o fone pode alcançar. O número significa que para cada miliwatt de potência, ele entrega uma determinada quantidade de decibéis.
Vale lembrar que acima dos 85 decibéis, o som já está alto o bastante para causar danos à audição humana, hein? E os melhores fones do mercado vão bem além disso. Mesmo nos menores, a sensibilidade nos produtos das melhores marcas está acima dos 100 decibéis. Medida em ohm, a impedância é a resistência encontrada por um pulso na sua transmissão. Num fone de ouvido, é a resistência imposta pelo falante ao pulso sonoro. A impedância, como o nome já dá a entender, é responsável por impedir que o som da frequência da energia elétrica interfira com o som que está sendo ouvido. Como uma regra geral, quanto maior a impedância, melhor a qualidade do som. Nos melhores fones, a impedância varia entre 26 e 32 ohms. Ainda há a resposta de frequência, que determina os extremos entre sons graves e agudos que o fone é capaz de reproduzir. Não é um dado determinante para a escolha. Nós só somos capazes de ouvir de 20 Hz a 20 kHz. E mesmo que um fone não chegue a esses extremos, poucas músicas oferecem tamanha variação. Os fones com frequências mínimas abaixo dos 20 Hz trazem graves potentes e sensíveis. A gente não escuta, mas sente. Já o agudo, acima dos 20 kHz, é bem difícil perceber. A verdade é que qualquer resposta entre 25 Hz e 18 kHz já está de bom tamanho para um fone de ouvido. Agora há as funções extras para acirrar ainda mais a competição entre tantos modelos. Alguns trazem microfone e controle embutido para serem usados com smartphones. Outros trazem até a possibilidade de servir como um MP3 player e até armazenar suas músicas. A conexão Bluetooth em fone sem fio também já é comum em alguns modelos. Mas para quem busca isolamento sonoro e qualidade, talvez o mais interessante seja o Noise Cancelling, ou cancelamento de ruídos. Essa função emite um som branco para que nenhum ruído externo atrapalhe sua música. O Noise Cancelling só está disponível, claro, nos modelos mais caros. E esses são os mais indicados para usar no avião ou em ambientes muito barulhentos. Como você viu aí, tem um monte de detalhes envolvendo os fones. E, como já dissemos, além de prestar atenção nas questões técnicas, o ideal é experimentar antes de comprar. Leve suas músicas favoritas, ouça em volumes baixos e altos, sinta o grave, procure distorções e não se esqueça do conforto, né? No final das contas, nada substitui a audição como forma de avaliação. Claro, outra coisa a ser levada em conta é o preço. Eles podem variar entre R$ 100 e mais de R$ 1.500. A diferença é grande, tanto na conta quanto na qualidade. E você, tem aí algum fone preferido? Tem opiniões para compartilhar com a galera? Bom, então use e abuse do nosso fórum, hein? Pergunte, responda, questione, participe. Depois do intervalo, tem os aplicativos para a sua saúde. E tem também o primeiro capítulo da nova série especial sobre educação digital. Será que pessoas multitarefa realmente existem? O Olhar Digital Plus volta já. Aplicativos que prometem ajudar a sua saúde existem aos montes. Vamos conhecer alguns deles com a ajuda de um especialista. Confira! Os aplicativos de saúde prometem revolucionar a medicina e já dão os primeiros passos também aqui no Brasil. São mais de 40 mil apps disponíveis para todas as plataformas móveis com uma vasta abrangência, de fitness a controle e monitoramento das mais diversas patologias. São ferramentas extremamente didáticas e que trazem enormes benefícios, principalmente para o paciente, mas também para os médicos. Hoje é bem vasto, em termos de patologia que você tem aplicativo que está monitorando isso, você vai desde epilepsia até hipertensão, você tem a parte de diabetes, controle de peso, dislipidemia, você tem aplicativos que monitoram várias patologias dessa ao mesmo tempo.
Nos Estados Unidos e na Europa, onde o uso dessas ferramentas já é realidade há algum tempo, muitos médicos dizem que, se usados corretamente, esses apps aumentam significativamente o controle que o próprio paciente tem sobre sua saúde. Mais do que isso, os aplicativos aumentam o engajamento do paciente ao tratamento, a aderência à medicação e até a eficácia dos tratamentos. Quando você consegue colocar isso num gráfico diariamente, levar isso para o seu médico, é bem diferente de quando você chega e fala, medi essa semana e acho que deu 12/8. Mas o mais interessante acontece quando médico e paciente entram em um diálogo produtivo sobre o uso da tecnologia. Se o profissional entende que determinado aplicativo pode aumentar a produtividade de um tratamento e ainda serve como uma extensão do seu atendimento na casa do paciente, ele automaticamente passa a estudar mais essas ferramentas e ensina seus pacientes a se cuidar melhor. Os dois lados ganham. O potencial desse mercado é tão grande que algumas empresas que começaram apenas com aplicativos agora oferecem também periféricos que substituem o preenchimento manual nos dispositivos. São balanças com Wi-Fi e medidores de pressão ou glicose que conversam por Bluetooth com os smartphones e que tornam tudo mais fácil e automatizado. E de uma maneira que ele nunca tinha tido antes. Porque o médico nunca conseguiu chegar tanto dentro da casa de um paciente como hoje, que a gente tem uma penetração no Brasil de smartphones absurda e só dobra de ano a ano, né? E ainda está longe da média mundial, então a gente ainda tem aí um gap gigantesco para estar se aproximando. Muitos médicos já estão apresentando prescrições eletrônicas a seus pacientes quando sugerem o uso de um aplicativo para complementar o tratamento. O que talvez ainda segure um pouco essa onda é o conservadorismo de alguns médicos. Mas os apps de saúde já estão aí. Na visão do Dr. Rafael, é preciso entender isso, principalmente para que haja uma regulamentação em relação a esses aplicativos. No Brasil ainda não existe qualquer discussão a respeito, mas nos Estados Unidos, a FDA, a agência que administra alimentos e medicamentos no país, já controla boa parte desses aplicativos de saúde. Por isso, antes de sair baixando apps, é importante ter um primeiro cuidado em mente. Essa premissa da relação médico-paciente é a única que não pode ser mexida de forma alguma. Ou seja, o primeiro passo é conversar com um médico de confiança e saber que os aplicativos são meras ferramentas que, se usadas isoladas do acompanhamento profissional, não trazem benefício algum. Mais do que isso, preste atenção nos apps que pesquisa. Veja sempre qual a referência que eles trazem, se são baseados em estudos ou desenvolvidos por grandes e confiáveis universidades. Por último, normalmente ainda há comentários de outros usuários. Vale a pena prestar atenção, hein? Com saúde, não se brinca. Pode ter certeza, a tecnologia vai nos surpreender cada vez mais no que diz respeito à medicina. Se você quiser conhecer o portal que facilita o encontro de aplicativos relacionados à saúde com credibilidade, acesse olhardigital.com.br. Junto ao texto que acompanha essa matéria, separamos o link do site que organiza e classifica com critérios de médicos os melhores aplicativos do mundo desta área para todas as plataformas operacionais. Acesse e confira. Hoje tem estreia no Olhar Digital Plus. Numa série de reportagens especiais, vamos mergulhar no universo da educação digital. No primeiro capítulo, a resposta para uma pergunta. Você já deve ter ouvido falar que as novas gerações são multitarefa. Mas será que a capacidade multitarefa realmente existe? Ou será apenas um rótulo? Um é pouco, 2 um pouco melhor e às vezes 3 não é o bastante. Com a Camila é assim, ela estuda, ouve música, joga videogame, conversa no telefone, assiste TV, tudo mais ou menos ao mesmo tempo. Difícil é pedir para ela fazer uma coisa só. Desde criança, sempre fui aquela criança que quer brincar com tudo ao mesmo tempo, quer ter todos os brinquedos.
Gosto de assistir TV enquanto eu tô fazendo praticamente tudo, assim. Eu gosto de estar conectado o tempo todo, então eu não consigo só assistir TV, sabe? Hoje em dia, pra mim, não existe sentar pra assistir TV. É sentar pra fazer alguma coisa com a TV ligada. Segundo ela, essa habilidade multitarefa não atrapalha nas suas funções do dia a dia. Claro, ela já descobriu que é sempre importante manter um foco maior no que é mais importante, mas há sempre algo acontecendo em paralelo. E isso funciona inclusive quando ela precisa realizar algum trabalho para a faculdade ou até no próprio emprego. Mesmo quando eu tô fazendo trabalho da faculdade, igual eu tava fazendo agora, eu deixo a TV ligada ou uma música tocando, alguma coisa ao mesmo tempo, mesmo pra eu relaxar, sabe? Eu me sinto mais à vontade assim, acho que eu acostumei. Na opinião do neurocirurgião, para alguns ser assim multitarefa é algo muito natural, principalmente para os mais novos. Segundo ele, o que revolucionou e hoje em dia praticamente obriga quase todo mundo a ser um pouco multitarefa foi o crescimento da portabilidade do meio digital. Mais precisamente, os smartphones e a possibilidade de estar conectado o tempo todo em qualquer lugar. Óbvio que para a pessoa conseguir prestar atenção em 3 coisas ao mesmo tempo, ela precisa ter uma habilidade adicional que chama atenção dividida, né? É lógico que cada tarefa ela vai merecer uma atenção especial para que ela seja executada, mas o que a pessoa consegue fazer então é pular de uma atenção para outra. Essa característica a gente sabe que com o envelhecimento ela tende a piorar. Então talvez essa geração de agora seja uma geração de idosos, daqui 40, 50, 60 anos, extremamente privilegiada. A verdade é que quando uma pessoa executa mais de uma tarefa simultaneamente, é difícil se concentrar em apenas uma. E se o assunto é educação, vale destacar que todo o processo pedagógico é baseado em apenas uma coisa de cada vez. Na escola, por exemplo, uma criança que se distrai com algo paralelo e perde o fio da meada pode deixar de aprender algo muito importante naquele momento. A dica é fragmentar momentos de atenção. Ou seja, para entender suas tarefas é importante ter uma lista, nem que essa lista seja mental. Para se dar bem nesse mundo multitarefa, a palavra-chave é prioridade. É preciso dar prioridade às coisas. Seria uma dica também, prestar atenção que tem algumas decisões que são importantes de você se isolar de tudo e realmente se concentrar. Mas a realidade é que nem todo mundo que se propõe a fazer diversas coisas ao mesmo tempo tem a mesma facilidade que a Camila. Estudos científicos mostram que muita gente realmente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas a qualidade de cada uma dessas tarefas, quando comparada com pessoas que trabalham com apenas uma coisa por vez, é inferior. O grande desafio da pedagogia é, de uma forma muito madura, mostrar para quem está se formando o que é de fato importante. E aí deixar livre, então, para que através da multitarefa essas informações venham e o indivíduo possa se construir. Na próxima semana, no segundo capítulo da série Educação Digital 2013, vamos abordar a educação à distância. Será que é a mesma coisa? Quais as vantagens de poder estudar assim? Conheça os métodos e o que há de mais moderno nesse mix de educação e tecnologia. Aproveite e acesse olhardigital.com.br e faça parte do nosso fórum. Para os fãs de tecnologia, é um prato cheio de informação e muito aprendizado. Não deixe de participar do Fórum do Olhar Digital. Esse é o seu espaço para tirar dúvidas sobre aparelhos eletrônicos, para compartilhar seus conhecimentos sobre a era digital e para registrar as suas opiniões sobre os rumos da tecnologia. Acesse, pergunte, responda, participe. Semana que vem tem mais. Olhar Digital. O futuro passa primeiro aqui. Tchau!